O ministro Haddad, aliás, em entrevista ao portal UOL, afirmou que o Brasil não escolherá entre Estados Unidos e China. Recentemente, o ministro Haddad deu uma entrevista ao portal UOL e fez essa afirmação. Afinal, a política de investimentos para data centers poderia ser conduzida através de acordos no BRICS. Muitos defendem isso, que a política de data center fosse conduzida através de acordos no BRICS, fora da alçada norte-americana. Mas a escolha do governo brasileiro parece ser a de um pé em cada canoa para atravessar os mares atualmente tão turbulentos. O conceito sobre o qual se opera esse equilíbrio, esse um pé em cada canoa, esse conceito foi formulado por Celso Amorim, assessor de relações internacionais da presidente da República. E qual é o conceito? O de não alinhamento ativo. A ideia seria evitar qualquer estratégia, qualquer aliança estratégica de caráter geopolítico, como a que a China tem com a Rússia ou a Venezuela tem com ambos, por exemplo. Sob esse conceito de não alinhamento ativo, pontes deveriam ser mantidas com os dois lados, extraindo benefícios econômicos e comerciais dessa relativa neutralidade. Na vida prática, isso significaria, como tem significado, um constante movimento de dar uma no cravo e outra na ferradura, movendo-se pendularmente entre os dois blocos que atualmente se confrontam. Um bloco liderado pelos Estados Unidos, atualmente em forte crise, com fortes divisões, e um outro bloco, que é esse campo contra-hegemônico comandado pela aliança entre a China e a Rússia. O Brasil, mostrando esse movimento de uma no cravo e outra na ferradura, nós temos vários exemplos. Por exemplo, cito o primeiro: o Brasil se recusou a oferecer armas para a Ucrânia, negando o pedido da Alemanha em 2023, mas votou contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Lula denuncia seguidamente o genocídio contra o povo palestino, mas evita romper relações diplomáticas e comerciais com Israel. O governo condena sanções contra Cuba e Venezuela, mas se contrapôs ao governo Maduro e bloqueou a entrada do país vizinho, da Venezuela, no BRICS. E assim por diante. Essa forma de agir parece determinada por um cálculo de que seria possível agradar gregos e troianos em benefício do Brasil, agradar gregos e troianos ao mesmo tempo em que se busca evitar que a política externa possa fraturar a frente ampla liderada por Lula. Às vezes é possível ter a sensação de que esse jeito de atuar está dando certo, com o mandatário brasileiro sendo bem recebido nos mais distintos e antagônicos espaços. Mas precisamos olhar de uma forma mais ampla. A dualidade também desgasta a capacidade de liderar, trocando protagonismo por simpatia. Vejamos a situação latino-americana. Apesar de 5 dos 6 principais países da região serem governados por partidos de esquerda, vamos aqui enumerá-los: a Venezuela, o México, o Brasil, o Chile, 4, né, dos 6 principais países serem governados por partidos de esquerda, a integração e a Colômbia, perdão, são 5 mesmo, me deu um branco aqui. Então, o México, o Brasil, a Venezuela, o Chile e a Colômbia, 5 dos 6 principais países da América Latina são governados por partidos de esquerda, o sexto é a Argentina. Apesar disso, de termos esses 5 governos nos 6 países mais importantes, a integração latino-americana está praticamente paralisada. Isso não ocorre apenas porque a Argentina está governada pela extrema-direita. Joga um papel decisivo para esse estado das coisas o comportamento do governo brasileiro com a Venezuela, acompanhado parcialmente pela Colômbia e somado à aberta aliança do chileno Gabriel Boric
com estados imperialistas. Tampouco é possível separar, no mundo de hoje, interesses comerciais de alianças geopolíticas. Os Estados Unidos podem vir a investir em data centers, por exemplo, não somente por razões comerciais, porque suas empresas reduziriam custos ou ganhariam dinheiro, mas porque é estratégico na disputa mundial de hegemonia controlar os dados de uma nação tão relevante quanto o Brasil. Nós vivemos, como muitos dizem, numa economia de dados, e o controle desses dados desempenha um papel fundamental na hegemonia mundial. A China também faz uma aposta em ampliar seus investimentos, mas esse movimento não é puramente financeiro e somente poderá ser efetivado se houver confiança de que o Brasil está no mesmo projeto contra-hegemônico do gigante asiático. Com um mundo extremamente polarizado, especialmente após o início do governo Donald Trump, as margens de manobra se estreitam. O não alinhamento, sob essas circunstâncias, pode levar à perda de oportunidades para que o Brasil possa romper com as eternas amarras do subdesenvolvimento e da dependência. Tampouco esta política de não alinhamento assegura benefícios no fronte interno. Até pode produzir conquistas econômicas pontuais, mas não contribui para politizar a opinião pública contra a subordinação da extrema-direita e dos liberais aos países capitalistas centrais. Não contribui para criar um ambiente no qual possa emergir um novo tipo de nacionalismo, intrinsecamente vinculado à luta antiimperialista, à solidariedade entre os povos, à justiça social e ao desenvolvimento soberano. Claro que a viagem do presidente Lula à Rússia e à China foi um fato muito importante para fortalecer a unidade do Sul global. Merece ser aplaudida e defendida de forma incondicional contra a ira das vozes de direita e até algumas supostamente de esquerda. Mas ainda é cedo para afirmarmos que essa viagem representa uma mudança importante na política externa brasileira. Oxalá seja um passo adiante para trocar o não alinhamento ativo pelo alinhamento soberano, pelo qual o Brasil poderia integrar um triunvirato com a Rússia e a China como líder da América Latina, mas sem abdicar de sua soberania e de seus interesses. Por ora, porém, parece que a viagem foi apenas uma movida do pêndulo à esquerda, não a interrupção do movimento pendular que tem caracterizado a política externa do governo Lula 3. Aliás, o governo Lula 3 irá levantar o veto contra a integração da Venezuela ao BRICS, na cúpula que ocorre em julho no Rio de Janeiro?